Nós estamos de fato vivendo um tempo de milagres. E antes da minha palavra, eu queria que a Silvana desse um testemunho. Ela vai, dar mais uma parte do testemunho daquilo que Deus está operando na vida dela. Amém? Paz do Senhor, igreja. Vocês devem estar perguntando assim, né, Silvana de novo, né? É que tem milagre novo para contar. Domingo passado, né? Eu falei assim que tinha coisa boa chegando, né? Eu não achei que fosse tão cedo, tão rápido assim, né? E eu falei domingo que a gente está vivendo um processo de Deus, né? E para vocês entenderem, eu queria falar assim rapidinho como é que foi que começou tudo isso, né? Eu comecei a observar na minha casa algumas coisas que precisavam ser mudadas. Algumas coisas que precisavam ser alinhadas com o propósito do Senhor, né? E eu fiquei inconformada. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor muda a minha casa por completo. Aí eu comecei a orar pelas madrugadas. Senhor, alinha a minha casa com o teu propósito. Senhor, alinha a minha família. Alinha a vida do meu esposo. Alinha a minha vida. Alinha a vida dos nossos filhos com o teu propósito. E comecei a orar e pedir todo dia, toda madrugada, eu estava orando e pedindo. Acho que o Senhor pensou assim, gente, deixa eu falar alguma coisa para ela, porque senão ela vai continuar pedindo a mesma coisa o tempo todo, né? Aí o Senhor uma noite falou comigo assim, vou eu alinhar a sua casa, a sua vida, a sua família com a minha vontade, mas não interfere no meu processo. E mulher gosta sempre de interferir, né? Falar para vocês a verdade, assim, bem rapidinho. Eu tentei interferir várias vezes, mas não deu certo, não. Funcionou, não. Aí eu comecei a chegar no meu limite. Compartilhei com alguém que é próximo de mim, estou no meu limite, estou ficando no meu limite, né? Porque, irmão, quando a gente está passando prova, falar com vocês não é fácil, não. Aí, semana passada, eu comecei um jejum na segunda-feira. Quando você imagina assim, não tem mais nada para acontecer, né? Adivinha o que acontece? Tem mais alguma coisa. E aí, irmão, aí eu comecei o jejum na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, dentro desse processo que nós estamos vivendo ainda, né? Quando foi na terça-feira, mas assim, eu senti uma pressão tão grande, eu estava assim ao extremo, eu estava a ponto de chutar o balde, como se diz. Aí eu estou assim, meu Deus, me ajuda. É muita opressão, eu estou cercada de todos os lados. E o Senhor me falou assim, liga para a pastora, eu vou fazer parte dessa conversa. Ô irmãos, quando eu recebi a bênção, eu falei assim, Senhor, não tenho mais lágrimas para chorar nem de alegria, porque o meu depósito de lágrimas secou, acabou. Já chorei tudo aos teus pés nesse processo. Mas o Senhor nos surpreende todo dia. Eu saí do meu serviço e eu mandei uma mensagem para ela, posso te ligar? O dia foi ruim, só isso. Ela falou que podia, né? Quando eu liguei para ela, eu já estava chorando, eu já estava desmontando. Porque eu já estava no meu limite. No meu limite, sabe o que é limite? É isso, eu estava no meu limite. E aí eu conversando com ela, ela falou comigo assim, Silvana, você tem uma palavra. Qual que foi a palavra de Deus? Ele vai alinhar a sua casa, mas não é para você interferir. Então, deixa Deus trabalhar, não interfere não, só descansa no Senhor. Eu tomei posse dessa palavra, mas assim, chorando, irmãos, porque eu estava assim, no limite. E eu tomei posse dessa palavra, ela falou assim, só descansa no Senhor. Você tem a palavra do Senhor, então você descansa no Senhor. Irmãos, a partir desse momento, Deus começou a trabalhar na minha vida. E nesse processo que a gente está vivendo, eu vou acelerar, não dá para falar tudo não. Depois eu falo com a igreja. Diante desse processo, o Senhor foi trabalhando a minha vida espiritual, do meu esposo, a convivência nossas em casa. Eu comecei a identificar a presença do Espírito Santo. Eu comecei a obedecer. Eu comecei a perceber que quando eu oro, Deus me responde. E o Senhor está me descendo cada dia mais. Eu estou esvaziando de mim para que Ele enche, né? Para que o Senhor manifesta na minha vida. Eu tenho aprendido isso durante esse processo. Isso eu estou falando de mim. Eu acredito que meu esposo vai ter a oportunidade de contar o que Deus está fazendo na vida dele também, né? E domingo eu contei uma benção aqui, né? Falei que tinha coisa boa chegando, né? Aí quando foi quinta-feira, o Demar
passou lá em casa para me levar para a célula, porque o meu esposo tinha viajado, tinha ido fazer uma visita para o pai dele que não está passando bem. Então o Demar passou lá em casa, né? E só um minutinho aqui, eu estou falando que eu estou vivendo esse processo, né? Mas esse processo de alinhamento que eu pedi para minha casa, eu não tinha contado para ninguém até sexta-feira, né? Sexta-feira eu contei para a Ivonilde, a minha célula está dentro desse processo. Quando eu comecei a pedir para Deus mudar a minha casa, alinhar a minha casa com a presença dele, eu falei, Senhor, alinha minha célula também com a tua presença. Alinha minha célula com a tua vontade, Senhor. É isso que eu quero. Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, e o Senhor está fazendo isso. Que Deus está liberando na minha vida, está liberando na vida da nossa célula também. Que é quinta-feira, nossa célula é quinta-feira, né? Tinha a benção pipocando ali para todos os lados, né? A todos os lados. Então foi assim uma maravilha. Então o que Deus está fazendo na minha vida, está fazendo na vida da célula, porque a minha célula está envolvida nisso também. Amém? Aí quinta-feira o Demar foi me levar para a célula, e aí no caminho ele falou comigo assim, Silvana, eu senti tocado, o Espírito Santo falou comigo para honrar vocês de alguma forma. E aí ele falou que teve aqui o dia que a Marilene ministrou a palavra, que Deus confirmou novamente, né, que tinha que nos abençoar. E ele ouviu o que o Espírito Santo falou com ele, e ele falou assim que conversou com alguns irmãos aí, né? E Deus usou alguns irmãos para semear na minha vida e na vida do meu esposo. Ele me entregou um envelope e falou, irmã, o que os irmãos semeou na sua vida está aqui nesse envelope. E eu comecei a sorrir, eu cheguei na célula, eu estava assim, né, flutuando, né? E eu falei assim, e aí quando nós fomos, antes da quarta-feira eu tive aqui, né? E o pastor liberou uma palavra sobre a nossa vida, né? Hoje você vai receber o que você está precisando, né? E o pastor falava várias vezes, peça e receba. Peça com autoridade, peça e receba. Eu falei assim, Senhor, eu estou aqui na fila da bênção. Eu estou aqui na fila, né? E naquele momento, a minha preocupação, eu tinha 3 contas de luz atrasadas lá em casa. E a gente sabe que a CEMIG está cortando por muito menos de 3, né? E a minha preocupação aquela noite era essa, Senhor, tem mais um milagre que eu preciso. As minhas contas de luz, eu dependo do Senhor. E aí quando foi na quinta-feira que ele me entregou o envelope, eu falei, Jesus, mas o que o Senhor está fazendo comigo? Eu não mereço, né, irmão? Mas tudo é pela graça do Senhor, né? E nós conversando e contando as maravilhas, ele contando como é que foi o processo de Deus falar com ele para nos honrar. E eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo assim, é as suas contas de luz. Eu falei com a Demar, Demar, eu sei quanto tem no envelope. Ele falou, não é possível não. Eu falei, as minhas contas de luz. Eu falei, Demar, não vou abrir o envelope aqui agora. Eu vou chegar em casa, eu vou somar, porque eu não tinha somado as 3 contas de luz. Quando eu cheguei em casa que eu somei, eu vou falar para vocês o valor preciso que estava no envelope, para vocês entenderem a precisão do Senhor na nossa vida, irmãos. Quando você dispõe a obedecer, a ouvir a presença do Espírito Santo sobrenatural do Senhor vem na sua vida. Eu estou vivendo esse sobrenatural do Senhor, mesmo nesse processo, que ainda não terminou. Se o processo não terminou, é porque o Senhor ainda tem que tratar alguma coisa na nossa vida, e na minha célula também que está nesse processo. Amém? Aí, quando eu cheguei em casa que eu somei, a primeira coisa que eu fiz foi somar as contas de luz. Eu liguei para o Demar, acho que ele não tinha nem feito a curva lá, né? Ele tinha me deixado em casa. Aí eu liguei para o Demar e falei assim, Demar, o valor das minhas contas de luz, R$419. Quer saber quanto tem no envelope, Demar? 420. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus maravilhoso. E eu orando pela madrugada e agradecendo os irmãos que semearam na minha vida, né? Eles não querem que fale o nome deles não, mas o Senhor sabe, né? Demar escreveu o nome e me entregou no envelope, eu já conversei com alguns aí, né? Agradecendo. E eu orando pelas madrugadas, Senhor, o que eu posso fazer pela vida dos irmãos é estar orando. E o Senhor falou comigo assim, profetiza na vida dele, Mateus 13, 8, versículo 8. Tem alguém aqui que quer receber essa profecia? Então fica de pé, porque o Senhor gosta de dar quem pede com ousadia. Foi isso que eu fiz aqui quarta-feira. É com ousadia. O Senhor mandou eu profetizar sobre a vida da igreja, sobre aquelas
que chora pelas madrugadas comigo. Que tem mulheres de Deus aqui que choram pelas madrugadas comigo, viu? Deus mandou profetizar na vida daqueles que semearam na minha vida. Deus mandou profetizar na vida daqueles que se alegram comigo. Deus mandou profetizar naqueles que têm um coração grato. Você faz parte desse time? A bênção é para você. E você vai começar a contar os milagres do Senhor. Porque o Senhor tem uma unção nova de multiplicação sobre a vida de vocês essa noite. E em nome de Jesus, eu vou profetizar, não no meu nome, mas no nome do Senhor, porque é Ele que mandou. Eu profetizo na vida de todos que me abençoaram, na vida de todos que estão aqui nessa noite. Mateus 13:8, 100 vezes mais na sua vida. 100 vezes mais. Em nome de Jesus, é o que o Senhor mandou. Eu profetizar na vida daqueles que estão aqui hoje. E em nome de Jesus, nós queremos, né, pastora, ver os milagres contados aqui, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Milagre é para quem crê, não é para quem vê. Milagre é para quem crê. Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, mas nós nos movemos por aquilo que nós cremos. Você pode não estar vendo nada na sua vida agora, mas se você crê, você já recebeu, porque essa noite é uma noite de milagre e Deus está liberando uma nova unção sobre a sua vida, amém? Você recebe? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ambiente de milagre, que ambiente gostoso que nós estamos, né, irmãos? É muito bom a gente ouvir milagres, testemunhos, bênção na vida dos irmãos, é muito bom, não é? Você acredita em milagre? Muita gente, infelizmente, hoje não acredita mais porque não vê na sua vida milagre. Mas muitos acreditam, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem quer depender de milagre? Você quer depender de um milagre? A maioria não quer depender de um milagre. Sabe por quê? O milagre, quando Deus vai manifestar um milagre na sua vida, ele não acontece quando você está no alto, quando você está no topo. O milagre não acontece no topo. O milagre, ele acontece no vale. E aí, nessa hora, a gente não quer, né? Porque quando Deus quer marcar um milagre na sua vida, sabe onde ele vai marcar? É numa UTI de um hospital. É numa crise familiar, é numa crise financeira, é num diagnóstico de enfermidade, né? Mas, querido, o que seria daqueles jovens na fornalha ardente se não fosse a fornalha? O que seria de Daniel na cova dos leões se não fosse a cova dos leões? O que seria de Davi se não fosse o Golias? Então, querido, eu quero fazer um alerta para você nessa noite. Cuidado com o que você chama de problema, porque nessa noite Deus está chamando problema de milagre. E quem aqui tem um problema? Quem está com um problema? Por menor que seja, na sua casa, na sua vida, uma dificuldade que você precisa resolver. Talvez você está com um problemão, talvez você está com um probleminha, mas todos nós temos um problema. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus está chamando o seu problema de milagre. E se você tem um problema, você está prestes a viver um milagre. Porque é isso que Deus tem para você. Você está prestes a viver um milagre. Todo milagre começa com um problema. Gente, quem não tem problema precisa de milagre? Não. Então, se você está com um problema, glorifica a Deus, querido, porque Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer manifestar a bondade dele na sua vida. Amém? Então, para a gente ganhar tempo, eu quero compartilhar com os irmãos lá em João, capítulo 2. O Ademar também queria contar mais um pedacinho do testemunho, mas infelizmente nosso tempo ficou bastante apertado. Pode deixar aqui, amor, que a minha Bíblia fica cheia de coisa. Aí vai cair mesmo. João, capítulo 2, aí você fica para a próxima, viu, Ademar? Em nome de Jesus. Vamos dividir as bênçãos, né? João capítulo 2, do 1 ao 11. Jesus transforma a água em quê? Vinho. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali
E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água, transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe e os seus discípulos. Então, queridos, esse texto, ele relata o primeiro milagre de Jesus. Foi exatamente aqui que Jesus começou o seu ministério, né? Onde Jesus começou a mostrar quem de fato ele era. O ministério de Jesus começou a aparecer exatamente aqui, onde ele fez esse milagre numa festa de casamento, né? E eu quero falar nessa noite algumas chaves importantes para você viver o milagre na sua vida. O cenário do primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E é exatamente o cenário que nós estamos aqui nessa noite. Sabe por quê, querido? Toda vez que nós nos preparamos para vir para a casa do Senhor, é o encontro do noivo com a noiva. Porque a igreja é a noiva do Senhor, amém? Então, toda vez que você se prepara e vem para a casa do Senhor, é o encontro do noivo com a noiva. E é isso que nós estamos aqui nessa noite, celebrando um casamento, um encontro entre o noivo e a noiva. E a primeira chave que eu quero falar é sobre a transformação. Mais do que entregar um milagre na sua vida, sabe o que Jesus quer fazer? Jesus, ele quer te transformar. Ele quer me transformar. Então, a transformação é a primeira coisa que Jesus quer gerar na nossa vida. Ele não quer simplesmente um milagre, mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Tem gente que só quer um milagre, não é verdade? Infelizmente. Quantos aqui conhecem pessoas que quando perde um emprego aí vem para a igreja, quando está com uma dificuldade no casamento vem para a igreja, quando precisa, né, que Deus abra uma porta ou está com uma enfermidade, aí vem para a igreja. Mas aí recebeu a bênção, tchau igreja, não quero Jesus, só quero a bênção. Sabe por quê, querido, que eu estou falando igreja, Jesus, só quero Jesus? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça, a Bíblia diz. Então não tem como Jesus e igreja andar separado, não. Se você serve a Jesus, você tem que estar ligado no corpo. Porque se você vê um corpo sem cabeça por aí, pode expulsar que é demônio, né? Não é de Jesus. Então, igreja e servir a Jesus está intimamente relacionado. Então, né, tem gente que só anda atrás do milagre. É os milagreiros, só quer milagre, né? Não quer uma vida com Jesus. Lembra dos 10 leprosos? Eram 10. Quantos voltaram para agradecer? Somente um. Somente um permitiu conhecer Jesus e ser transformado por Jesus. E normalmente, querido, quem anda atrás de milagre, se ele receber um milagre hoje, daqui a pouquinho ele vai precisar de outro. E de outro, e de outro. E Deus faz, sabe por quê? Porque Deus opera também na multidão. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres e Jesus fazia os milagres. Mas ser discípulo é somente para aqueles que se permitem ser transformados por Jesus. E muito mais do que te entregar um milagre, Jesus quer transformar a sua vida, né? Então, mas como que essa transformação acontece? Primeiro, Deus trabalha na nossa essência. Deus nos transforma de dentro para fora.
Essa transformação ela não é externa primeiro, ela acontece primeiro por dentro. Deus começa a gerar algo dentro de você e dali a pouco aquilo aparece, né? Porque você começa a mudar seu jeito de agir, seu jeito de falar. Por quê? Porque Jesus está tirando aquilo que não presta, né? Então, Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, né? Então, uma mente renovada é uma vida transformada. Fala comigo assim, para você acordar, para você não dormir. Mente renovada, vida transformada. É isso que Deus tem para nós, né? Segunda chave, convite. Fala comigo, convite. No verso 2, diz que Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para a festa. Querido, Deus é onipresente, mas Ele não é invasivo. Ele é um gentleman, né? Ele é educado. Ele só vai onde Ele é celebrado, desejado. Jesus não vai onde Ele é tolerado. Se você convidar, querido, Ele vai. Mas se você não convidar, Ele vai ficar de fora, até te esperando, mas Ele não vai entrar. Jesus só entra onde Ele é celebrado e onde Ele é convidado, né? Então, se você convida Jesus no começo, né, Jesus vai cuidar do fim. E ali naquela festa, ali no começo do texto, no verso 2, diz que Jesus e seus discípulos foram convidados. Sabe por que Jesus cuidou de tudo até o final? Vocês perceberam que os donos da festa só foram saber do milagre depois que já tinha acontecido? Porque Jesus cuidou, porque Jesus foi convidado, né? E sabe o que acontece na maioria das vezes com a gente? Quem aqui já usou aquela expressão? Agora só Deus. Sabe o que a gente está dizendo com isso, querido? Que você já tentou de tudo na força do seu braço e agora é só Deus. Você não convidou Jesus. Então nós precisamos convidar Jesus no começo. O nosso primeiro recurso tem que ser Jesus, porque o nosso milagre vem dele, a nossa dependência está nele, tudo que nós precisamos está no Senhor. Então, se você vai começar um relacionamento, convida Jesus logo no começo. Se vai abrir uma empresa, se vai mudar de trabalho, né? Que decisão você vai tomar na sua vida? Coloca Jesus no começo, porque Ele vai cuidar de tudo até no fim. Ali, quem percebeu que o vinho tinha acabado foi Maria, não foi os donos da festa. Os donos da festa estavam celebrando. Imagina você dando uma festa e alguém chega para você: oi, vai, acabou a comida, acabou o vinho, e agora? O povo está tudo aí. Ia acabar com a festa dele, não ia? Jesus não permitiu. Jesus cuidou disso e eles só foram saber, o mestre de cerimônia que estava organizando a festa, só foi saber depois que Jesus já havia operado o milagre. É isso que acontece quando nós convidamos Jesus e colocamos Ele no começo. Jesus cuida do meio e cuida do fim. Amém? E o terceiro ponto e último, processo. Fala comigo, processo. Eu nunca falei tão rápido na minha vida. Com medo de não dar tempo, nós vamos acabar no tempo, viu, gente? Processo. Quem dera, né, irmão? Se tudo na nossa vida fosse milagre, não ia ser bom? Jesus, eu preciso disso. Tá ali. Jesus, apesar que né? Porque quem tem Jesus tem tudo. Mas o milagre, querido, ele é instantâneo. Deus não precisa de tempo para fazer milagre. Deus estala o dedo e as coisas acontecem. Só que na maioria das vezes, Deus não nos trata com milagre. Deus nos trata com processo. Por que processo? Porque é o processo que nos prepara para a promessa, para o propósito, para aquilo que você foi designado, para aquilo que Deus escolheu você para viver e para cumprir aqui nessa terra. Então, o propósito nos forja, nos transforma para viver o propósito, né? E nessa ocasião, quando o vinho acabou ali na festa, né? A água, ela não tem poder de se transformar em vinho por si. Se eu deixar essa água aqui e pegar ela só o ano que vem, ela vai ter virado vinho?
O máximo vai ter dado dengue, zika, chikungunya, não sei o que mais, não é? O máximo. Mas vinho ela não ia virar. Porque água, não existe processo para a água se transformar em vinho. Existe milagre. Se Deus quiser transformar agora essa água em vinho, Ele transforma. Mas não é processo, é milagre, né? Então, como que o vinho como que acontece o processo de produção de vinho? É de fato um processo. Antes de ser vinho, o que ele é? Uva, exatamente. Antes de ser vinho, ele é uva. E a uva, para se tornar vinho, é um processo. E esse processo, querido, às vezes é doloroso, às vezes é demorado, é doído, porque no meio do processo Deus quer nos transformar. E aí Deus remexe coisas dentro da gente, Deus remove pessoas de perto da gente, porque é um processo, leva tempo, não é instantâneo, né? E aí a gente começa a questionar: Senhor, mas e aí, eu não estou vendo nada acontecer, né? Mas o fato de você não estar vendo não significa que não está acontecendo. Talvez você não entendeu ainda em qual lugar você está nesse processo, mas alguma coisa está acontecendo. Porque Deus sempre está operando na nossa vida por meio de um processo. Milagre não é para quem vê, milagre é para quem crê. Então, se você crê, Deus está gerando na sua vida, por mais que pareça que está demorando, né? Então, querido, muitas vezes, no decorrer da nossa vida, Deus vai te dar água. E essa água, Ele vai transformar em vinho e vai ser um milagre. Então, por vezes, Deus vai te dar a água. Mas tem vezes, e muitas, que Deus vai te dar uma uva. E quando Deus te der uma uva, querido, significa que agora você está num processo, né? E por que nós precisamos viver processo? Por que nós não vivemos apenas milagres? Vocês lembram, quem aqui já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Ruim pra caramba. Diga-se de passagem, né? Que tudo que pedia para ele falava, ele era o Deus, né? Pedia sim, sim, sim. E o mundo virou um caos. É por isso. Porque às vezes a gente pede coisas para Deus, mas Deus sabe se aquilo vai te fazer bem ou não. Só Ele sabe. Então, por isso que às vezes nós precisamos entender esse processo. E no meio desse processo, às vezes Deus fala não, às vezes Deus fala espera, e às vezes Deus fala sim, né? Por que nós precisamos estar nesse processo? Porque somente o processo tem o poder de nos transformar. Somente o processo pode nos transformar, né? São os processos que nos ajudam a subir de nível, a amadurecer, a conhecer o caráter de Deus, a sermos mais parecidos com Deus. São os processos que nos permitem acontecer isso. E de tempos em tempos, queridos, sabe o que vai acontecer na sua vida? O Espírito Santo vai te convidar a subir de nível. E subir de nível às vezes dói, às vezes é assustador, às vezes dá medo, né? De tempos em tempos, o Senhor vai te dar uma uva. Deus vai te dar uma uva de vez em quando. E você vai ter que pegar de bom grado e entender o decorrer desse processo na sua vida. Vamos ler mais um texto lá em Mateus. Mateus capítulo 14. Eu tirei o sapato, gente, porque meu joelho não deu certo ainda de usar salto. Estava dando cãibra na minha perna. Mateus 14, 22. Diz assim. Logo em seguida, para vocês entenderem um pouquinho do processo. O que Jesus quer fazer quando Ele quer que você suba de nível. Quando Ele quer te elevar. Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, Ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos
distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento soprou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Então, querido, o texto começa dizendo que Jesus insistiu. Jesus os impeliu. Isso significa que eles não queriam ir. E às vezes a gente não quer entrar num processo. Às vezes a gente resiste, a gente reluta, porque é difícil, né? Jesus insistiu porque eles não queriam ir. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. E Jesus pensava: hoje vocês vão subir de nível. No verso 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então, o que Jesus fez? Entra no barco e vai na minha frente, depois eu vou. Como, né? Se não ia ter condução para ele, mas Jesus ficou despedindo a multidão. E Jesus falou: vai na frente, porque eu vou depois. E eles não queriam ir, mas obedeceram. Eles eram obedientes, eles foram, né? Então, gente, preste atenção nesse detalhe aqui. Nessa ocasião, os discípulos foram sozinhos. Jesus não foi. A Bíblia diz que Jesus queria se retirar para orar. E eu acredito que talvez Jesus até estava intercedendo por eles, porque Jesus sabia que eles iam subir de nível e que eles precisavam, né, de uma forcinha ali de oração. Então, querido, quando chega a hora da gente subir de nível, sabe o que acontece? Você tem que ir sozinho. Subir de nível, você precisa ir sozinho. Então, de tempo em tempo, sabe o que é que o Senhor vai fazer? Ele vai gerar um ambiente para deixar você sozinho. E a gente tem que ser muito maduro para entender isso. Muito maduro. Sabe por quê? Quando a gente começa a se ver sozinho, sabe o que é que a gente faz? A gente culpa a igreja, ninguém está nem aí comigo. A gente culpa os amigos, a gente culpa a família, todos me abandonaram, né? Ninguém mais dá atenção para mim. Mas sabe por que nós precisamos ser maduros para entender isso? Porque de tempos em tempos o Senhor vai gerar um ambiente para você ficar sozinho. Então essa solidão, querido, não é para te destruir, não. Ela é para te elevar. Então, se você acha que é a igreja que te abandonou, não, é Deus no controle de todas as coisas. É Deus gerando um ambiente para você subir de nível, porque tem algumas coisas que Deus quer gerar, é só em você. E se tiver muita gente em volta, talvez eles vão te atrapalhar, porque Deus quer revelar somente para você. E o texto continua, verso 25. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. O texto diz, no meio da madrugada, né? Jesus veio andando por cima das águas e os discípulos estavam fazendo o quê? Subindo de nível. Mas eles ainda não sabiam disso, né? E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, com medo, começaram a gritar. Vocês conseguem imaginar a cena? Eles começaram a gritar: é um fantasma, né? Morrendo de medo ali. Eles não reconheceram Jesus. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque quando você vai subir de nível, querido, você vai conhecer Jesus no nível que você ainda não tinha conhecido. Jesus vai se manifestar para você de uma forma que ele ainda não havia se manifestado.
Os discípulos, eles conheciam um Jesus que multiplicava pão, que curava, mas eles não conheciam um Jesus que andava sobre as águas. Então, quando Jesus se manifestou andando sobre as águas, o que eles falaram? Eles estavam há pouquinho com Jesus. É um fantasma, é um fantasma. E gritaram com medo, né? Porque agora Jesus estava se revelando a eles num nível mais elevado. E talvez é isso que está acontecendo com você. Quem sabe você está achando que é um fantasma que está acontecendo na sua vida. Quem sabe você está achando que são demônios que estão travando a sua vida. Mas não, querido. É tão somente porque Jesus quer te levar a um novo nível de experiência. Jesus quer elevar o nível de intimidade. Jesus quer se revelar a você um pouco mais alto. É isso que Deus quer fazer. E no novo nível, você vai conhecer um Jesus que você não conhecia. Levanta sua mão aí que eu quero profetizar na sua vida. Seu casamento vai conhecer um Jesus que você ainda não conheceu. A sua casa vai conhecer um Jesus que ainda não conheceu. A sua vida financeira vai conhecer um Jesus que ainda não conheceu. A sua empresa vai conhecer um Jesus que ainda não conheceu. Amém? Sabe por quê, querido? Porque Deus está mudando o nível. Deus está mudando o nosso nível como igreja nessa noite. E nesse novo nível... E essa mudança de nível, às vezes nós vamos ter que aprender a ficar sozinhos, a andar sozinhos, né? No novo nível a gente aprende a conhecer um Jesus que ainda não conhecia. Aí Pedro, né, que era assim o mais afoito, o mais apavorado dos 12 ali, né? Pedro gritou: Senhor, se é o Senhor que está aí, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Ele era o mais, chegou chegando, né? Se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Querido, quando nós mudamos de nível, nós precisamos entender que o mesmo poder que opera em Cristo opera em nós. E Jesus liberou aquilo naquela hora na vida dos discípulos, que Jesus olhou para Pedro e falou: vem, o mesmo poder que opera em mim, se eu ando, você também pode andar. Sabe o que João vai dizer? Assim como ele é, nós seremos nesse mundo. Querido, você tem tudo que você necessita para viver uma vida vitoriosa aqui na terra. O Senhor só quer virar a chavinha e entender, que você entenda que você mudou de nível, né? E um outro detalhe importante aqui no texto, sabe o que é? Jesus não parou a tempestade para Pedro. Jesus falou: Pedro, vem, pode vir, Pedro, mas você vai vir no meio da tempestade. Não vou parar não. Jesus não podia ter falado: para a tempestade agora. Falou não. Jesus falou: você vai ter que vir, Pedro, mas é no meio da turbulência. Sabe o que é que o Senhor nos ensina, querido? Que aí muitas vezes a gente pensa: ai, depois que as coisas acalmar, eu vou para a igreja. Não estou com cabeça, não estou com paciência. Os irmãos ficam me perguntando como é que eu estou, como é que eu não estou. É assim ou não é, gente? Depois que passar esse vendaval, eu vou. Vai não, querido. Não vai não, sabe por quê? Tem tempestade que Jesus não vai acalmar na sua vida. Tem tempestade que Ele não vai acalmar, sabe por quê? Porque está difícil, mas eu estou indo, Senhor. Está doendo, mas eu estou indo, Senhor. É isso que o Senhor quer ver em nós. Se eu recebo ou se eu não recebo, eu estou adorando o Senhor. Se eu estou bem ou se eu estou mal, eu estou adorando o Senhor. Ele quer ver você vindo para a igreja, querido, mesmo quando as coisas não estão bem. Você é capaz? Você é capaz de levantar sua mão e adorar o Senhor, mesmo quando tudo na sua vida parece que está uma tragédia? É isso que o Senhor espera de nós. Você está se afogando no meio dos problemas e aí você pensa: para que ir na igreja? Não está resolvendo nada? Já estou acabando, viu, gente? Estava de olho nele. Porque independente de eu ter ou não ter, eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Daí nós precisamos entender que tudo que Jesus poderia nos dar, Ele já nos deu. Querido, ali na cruz, gente, nós precisamos usar isso. Nós não usamos o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus. Você clama o sangue de Jesus lá na sua casa? Quando as coisas estão ruins, você clama o sangue de Jesus? Ou você vai para o Instagram, para o Facebook, até o WhatsApp agora dá para você postar tudo, né? E os outros vê? Tem dia que eu não dou conta de abrir não, gente, porque tem dia que é brabo, não é?
E aí as pessoas querem expor tudo. Querido, vai para os pés de Jesus. Vai adorar Jesus. Senhor, está difícil, mas eu vou. Eu vou, porque não é pelo que eu vejo, Senhor, mas é pelo que eu creio, né? Então, querido, nós precisamos subir de nível, sabe por quê? Deus, o negócio de Deus é com uma igreja madura. É por isso que Deus chama a igreja de noiva. Não é de irmã, de amiga, de prima, não. É noiva, porque noiva precisa ser madura. E Jesus, ele quer entrar num relacionamento de intimidade. E intimidade acontece dentro de um casamento. É o que vai acontecer com o Senhor e com a noiva. Deus não tem negócio com menino imaturo que faz birra da pirraça. Não. Se pisou no seu carro, você não vai mais. Querido, você não está pronto. Você não está pronto para o Senhor te entregar um propósito na sua mão ainda. Nós precisamos entender o processo. Porque depende de mim e de você aceitar e viver esse processo, acelerar ou atrasar. Se você vai agir como uma pessoa madura, porque nós somos uma família, não somos? Na sua família é 1000 maravilhas? Ou tem dia que alguém pisa no seu carro? Igreja também é assim. Igreja também é assim, mas eu vou, sabe por que eu vou? Porque eu sei a quem eu sirvo. E é por ele, é por um propósito, é por uma causa. E se eu estou chateado com meu irmão, às vezes o problema sou eu. Eu tenho que avaliar, é a minha vida, não é a do outro não. Porque Deus está trazendo luz naquilo que precisa ser transformado. Queridos, nós como igreja estamos debaixo de uma promessa. Qual que é essa promessa? Essa cidade se render aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Mas Deus não vai entregar essa cidade para um bando de meninos chorão, pirracento, não. Deus vai entregar para homens e mulheres de Deus comprometidos, responsáveis com a obra dele, que pega de verdade aquilo que ele confiou nas mãos e carrega até o fim. E foi para isso que Jesus te trouxe aqui nessa noite, para te transformar em homem e mulher de Deus, para ele usar aqui nessa terra, amém? Então quando Pedro chegou perto de Jesus, né? Pedro foi, Jesus chamou e Pedro foi. Só que quando chegou perto, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E Pedro começou a afundar e ele começou também a gritar: Senhor, me salva. Verso 31. O que diz o verso 31? Imediatamente. Tem versão que diz: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Outro detalhe importantíssimo. Pedro gritou, sabe por que Pedro gritou? Porque Pedro achou que Jesus estava longe. Mas Jesus não estava longe. Jesus estava muito mais perto do que Pedro imaginava. Pedro achou que Jesus estava longe, mas Jesus estava ali bem do ladinho dele. O texto não diz que Jesus correu para socorrê-lo. A Bíblia não diz que Jesus se apressou para socorrê-lo. A Bíblia diz que Jesus prontamente, imediatamente. Por quê? Porque Jesus estava ali, só esperando o pedido de socorro. E a Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, né? A Bíblia diz que Jesus prontamente estendeu a mão. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Sabe onde Pedro caiu? Pedro caiu exatamente onde a mão de Jesus poderia trazê-lo de volta. E nessa noite, sabe o que Deus está fazendo nessa noite, querido? Nessa noite Deus está estendendo a mão para você. Deus está prontamente estendendo a mão para você. Sabe por quê? Porque Ele quer te trazer de volta. E aí você vai falar: pastora, mas eu nem saí da igreja, eu estou aqui. Querido, talvez você está frequentando os cultos, você está na igreja, mas talvez você está longe do Senhor. E nessa noite o Senhor está prontamente estendendo a mão para te trazer de volta para Ele, para um relacionamento de intimidade. Pedro caiu exatamente onde a mão de Deus poderia alcançá-lo. E você, onde você caiu? Onde você caiu? Onde você fraquejou, desanimou? No meio do processo, você está meio perdido, sabe por quê? O inimigo, ele não se importa se você vem para a igreja rigorosamente, todo domingo, que você canta, oferta. Ele não liga com a igreja cheia. Mas sabe o que é que faz ele endemoniar?
É quando você, querido, entende a sua identidade de filho, que você é filho amado e que Jesus está aqui, ó, prontamente. Você fala: Jesus, socorro. Jesus estende a mão. E isso sim, deixa ele endemoniado. E é isso que Deus quer revelar para você nessa noite. Nós precisamos nos tornar uma noiva amadurecida, apaixonada, desejosa pelo Senhor, que anseia se encontrar com Ele. Sabe por quê? Todos os dias o Senhor vai se revelar a você. Todos os dias Ele vai estender a mão para você e vai dizer: estou aqui, bem do seu lado. Se você acordar de manhã e falar: Jesus, acordei, acorda comigo, Jesus vai prontamente com você. Nós não podemos nos esquecer disso, querido. Versículo 32 diz assim: quando entraram no barco, a tempestade acalmou. Eles entenderam a subida de nível. Então, quando a tempestade acalmar, querida, é porque você já entendeu. Quando passar o processo, se você está no meio do processo, pede a Deus para te dar sabedoria, discernimento, porque é algo muito precioso que nós precisamos ter, é discernimento. Discernimento espiritual. Onde você está no meio desse processo? Tem gente que não sabe que lado que está, para onde que vai, se quer Jesus, se não quer Jesus. Tem um memezinho que a Melina morre de rir dele, e a gente vive vendo ele, que é um menininho que canta assim: eu sou um cordeirinho. Já viram? Aí o menino mistura as musiquinhas. E Jesus falou comigo um dia nesse videozinho. Porque tem gente, para quem não sabe, gente, vocês veem, porque eu sou péssima para cantar. E fala: eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. E fala: eu sou o Senhor bendito e Cristo me salvou. Aí de repente ele começa: é mentira da barata, ela tem uma perna só. Gente, tem gente que não sabe se está do lado do cordeirinho ou do lado da barata até hoje. Tem gente, infelizmente tem. Mas Deus quer fazer de você um servo amadurecido, um filho amadurecido que vive num ambiente de intimidade. Ó, a Silvana testemunhou aqui, Deus contou para ela que ela ia passar. Por que Deus conta? Porque tem intimidade, porque vai orar na madrugada, porque leva tudo para os pés do Senhor. E às vezes quando está para chutar o balde, ela me ligou para chutar o balde. Se ela falar isso comigo, eu falei: você não vai nada. Você não vai nada porque o diabo quer te desestabilizar. E isso não vai acontecer. E glória a Deus, querido. Glória a Deus, porque nós temos uns aos outros para nos ajudar. Nós precisamos ter essas pessoas com quem a gente pode confiar, né? Mas principalmente entender que nós precisamos amadurecer. Eu acho que toda pregação eu falo sobre amadurecimento, porque é o que mais arde no meu coração. Nós precisamos ser uma igreja madura para viver o processo, para viver o propósito. Mas para viver o propósito, querido, existe um processo. Não tem jeito de fugir do processo. Estou encerrando. Moisés viveu um processo que durou 3 ciclos de 40 anos. Primeiro ciclo, 40 anos no palácio. Mais 40 anos como pastor de Midian. E mais 40 anos guiando o povo em Canaã. Os primeiros 40 anos, ele passou achando que era alguém, sendo o príncipe do Egito. Os segundos 40 anos, ele passou descobrindo que não era ninguém, pastoreando em Midian. Mas os últimos 40 anos, sabe o que ele passou? Descobrindo o que Deus faz com ninguém quando se rende na presença dele. É isso que Deus quer fazer com você, querido. Entenda o seu lugar no propósito. Se você caiu nessa noite, sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Deus está estendendo a mão para você. Se coloca de pé. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar, porque Deus falou para a gente que ia liberar algo novo sobre a vida da igreja hoje. Um novo tempo. Um tempo de uma noiva apaixonada e amadurecida. Você deseja isso? Pede para o Senhor te mostrar. Talvez você caiu e nem percebeu que caiu por causa da rotina de vai para a igreja, de faz tudo certinho. Mas você está ouvindo a voz do Senhor? Querido, talvez nessa noite, no meio desse processo, dessa turbulência, dessa tempestade, talvez você perdeu Jesus de vista.
Talvez você está achando que Ele está tão longe de você, que você está sozinho. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ministrar na sua vida. Você não está sozinho. Você está somente no meio de um processo. E o que Ele diz nessa noite é: eu estou com você. É só você me chamar, que eu estou aqui bem do seu lado. Se você deseja sentir Jesus de verdade, talvez você percebeu que você se afastou, porque Ele nunca se afasta. O Senhor está te convidando de volta para um relacionamento íntimo, de entrega, onde Ele vai guiar a sua vida. Se você deseja, só se você deseja, vem aqui para frente. Deus tem uma unção para liberar sobre a sua vida, somente para aqueles que desejam. Vem aqui para frente, numa demonstração de fé, de desejo, de mais intimidade com o Senhor. Se você deseja, vem. Talvez você não vai nem conseguir falar nada, mas venha com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu quero, eu desejo mais do Senhor. Senhor, eu quero te enxergar. Eu quero ver que o Senhor está aqui bem do meu lado. Oh Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, Pai, nós queremos ministrar na vida dos teus filhos aqui nessa noite. Senhor, talvez em algum momento da caminhada deles, Senhor, eles deixaram de te perceber. Mas assim como essa canção diz, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está perto. Nós aqui às vezes andamos longe. Que os teus filhos possam perceber, Senhor, a tua presença. Que eles possam ter discernimento espiritual, uma vida íntima, madura, de entrega, de transformação, Senhor. Que eles possam entender, Pai, que é só um processo e que logo, logo isso vai passar, ó Deus, e o Senhor vai trazer o vinho da alegria sobre a vida deles. Porque, querido, o maior milagre não é aquilo que Deus pode te dar. O maior milagre é você. O maior milagre é você numa vida transformada, numa vida íntima com o Senhor, onde você se torna um com Ele, onde você entra num casamento, num relacionamento íntimo, profundo, onde você consegue ouvir. Quando você consegue ouvir até filho, agora você vai entrar num processo. Mas fica calmo, porque eu estou aqui, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. É isso que o Senhor diz para você nessa noite. Descansa no Senhor. Não é um fantasma, é um novo nível. É um novo nível. O Senhor está elevando o nível de maturidade, o nível de experiência. A partir de agora, você vai conhecer um Jesus diferente, que ainda não tinha se manifestado na sua vida, mas a partir de hoje vai se manifestar.